A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Oh, meu Deus do céu. Depois eu faço esse corte. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Primeiro programa hoje do movimento Igreja em Saída. Inicia-se hoje, esse programa vai ser uma série de 8 programas com o objetivo de nos unirmos pela religião católica e evangélica, vai ser debatido aqui nesses 8 programas de cada um, ou seja, próxima semana tem um programa inicial do movimento Cristãos pela Democracia, salvo engano, e hoje nós iremos tratar de conhecer um pouco o que é o movimento Igreja em Saída. Aqui conosco para fazer esse programa e conversar um pouco com todos e todas, o Padre Lino. Padre Lino, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar desse nosso bate-papo, e o Padre Hermano também, que está nos ajudando a fazer esse programa, junto com o Zé Maria, do movimento Igreja em Saída. Seja bem-vindo, Padre. Então, Luiz, muito boa noite, e obrigado por ter convidado a gente para esta conversa, que deve ser uma conversa. Exato, Padre. É uma conversa para a gente conhecer o que é o movimento, saber do que pensa o Papa Francisco, e o que é que ele está passando para a sociedade, para tentar diminuir a desigualdade social e econômica do mundo, nessa tarefa bem difícil, para tentar unir os irmãos nessa luta mais forte, para que a gente possa cobrar dos nossos governantes, uma saída mais adequada, uma coisa mais eficaz, que a gente não pode chorar nessa calamidade nova que está acontecendo, um desastre ambiental horrível, que os governantes têm culpa sim, mas daqui a 3, 4, 5 anos, como foi Brumadinho, esquecer. Então a gente precisa fazer, penso eu, algo mais concreto. Mas agora com a palavra, agradeço a todos, a todas que estão chegando por aí, compartilhem esse programa, que é o movimento Igreja em Saída, a união das igrejas, para buscar o nosso povo para estarmos juntos, Padre, para fazer com que a gente tire aqueles irmãos da situação mais difícil e venham lutar, junto com a igreja, junto com os sindicatos, junto com os partidos, para cobrarem mais ativamente uma ação mais forte, que a gente está cansado de tanta pobreza e mortes no mundo. Mas com o senhor, Padre, o que é o movimento Igreja em Saída, por gentileza? Olha, para tentar responder a esta pergunta, eu me permito de fazer uma retrospectiva, porque o movimento Igreja em Saída, digamos assim, recebeu o apoio, aliás, foi o Papa Francisco que ele falou da igreja que deve ser uma igreja em saída. Mas a história, digamos, vem um pouco de longe. E eu queria lembrar um outro Papa, que é muito parecido ao meu modo de ver com o Papa Francisco, que é o Papa João XXIII. Então, vou voltar lá nos anos de 1960. Em 62 é que ele foi eleito Papa, João XXIII, e me parece muito interessante lembrar que ele mesmo, falando da igreja, ele fez essa comparação. Ele viu a situação da crise da igreja e comparou a igreja a uma grande casa, porém de janelas e de portas sempre fechadas. Então, aquela casa estava cheirando a mofo, digamos assim, porque quando está tudo fechado, o mofo toma conta. Então, ele disse que precisa que a igreja abra as portas e as janelas para deixar entrar o vento do Espírito, para dar uma remexida nesta igreja, para fazer com que a igreja, de fato, possa ter um papel no mundo de hoje, conhecendo o mundo de hoje e, a partir disso, então,
ver como fazer com que a fé, a igreja, possa estar, de fato, unida àquilo que é a vida das pessoas humanas. E foi aí que ele pensou, então, de reunir os bispos num concílio que nós conhecemos muito bem, pelo menos de nome, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi, digamos, o início de uma caminhada, de uma igreja que procurou se abrir e sair de si mesma. Né? A igreja não foi criada para si mesma, mas a igreja foi criada para que ela fosse no meio do povo. E, nesse concílio, um dos documentos, um dos principais documentos, que é chamado Alegria e Esperança, em latim era Gaudium et Spes, alegria e esperança. Nesse documento tem estas palavras que me parecem fundamentais também para entender melhor aquilo que é a igreja em saída. Diz o seguinte, me permito de ler. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje e, sobretudo, dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Me parece que estas palavras mostram esta consciência que a igreja foi tomando de que a vida das pessoas interessa à igreja. A igreja foi criada para que a vida das pessoas, digamos assim, ajudasse a igreja a se abrir às necessidades, às alegrias, às tristezas, às angústias das pessoas humanas, sobretudo dos pobres, né? Daqueles que sofrem, né? Porque nada que é de verdadeiramente humano, digamos, escapa do interesse da igreja. Então, o Vaticano II, nós sabemos, começou em 1962, terminou em 65, e na Europa, neste tempo, houve grandes mudanças sociais, políticas, culturais, e a igreja, então, foi se abrindo a esta realidade nova. Mas, vindo aqui para o Brasil, é bom lembrar que o Concílio Vaticano II teve uma reflexão que deu origem a encontros, chamadas assembleias, os bispos da América Latina e do Caribe, conferências episcopais, que nós conhecemos pelo nome onde aconteceram. Em 1968 aconteceu a grande Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha em Medellín, na Colômbia. Depois, 10 anos depois, em Puebla, no México. Né? Foram duas grandes conferências episcopais que fizeram com que a Igreja Latino-Americana e Caribenha traduzissem, se se pode usar esta expressão, traduzissem o Concílio Vaticano II, que tinha uma estrutura mais europeia, traduzisse este Concílio Vaticano II para a realidade da América Latina. E é bom lembrar que naquele tempo, anos 60 e 70, a América Latina, sobretudo, era praticamente um quartel, porque tinha ditaduras militares no Brasil, na Argentina, na Colômbia, toda a América Latina praticamente passou por esta experiência da ditadura militar. Então, essas assembleias, nessas conferências episcopais, a Igreja latino-americana, sobretudo, primeiramente fez uma leitura da realidade social em que o povo vivia. E se deu conta da opressão
que as pessoas viviam, sobretudo por causa também da ditadura militar, mas do sistema social, do sistema capitalista, né, que é um sistema que parece feito para criar cada vez mais pobreza, submissão e exclusão. Então, a Igreja latino-americana procurou olhar a realidade e, a partir dessa realidade, ver como é que a Igreja como tal pode ser uma força de libertação. É bom lembrar que também nesse período, na América Latina, surgiu a Teologia da Libertação, que foi uma grande, eu acho, um grande evento, né? Porque a Teologia da Libertação nos fez entender que o cristão não pode viver, digamos, nas nuvens, não pode viver separado da realidade histórica concreta que o povo vive. Então, a primeira coisa que a Igreja fez, descobriu que ela é feita para evangelizar, que sempre a Igreja pode evangelizar, mas evangelizar a partir dos últimos, a partir dos pobres, a partir dos oprimidos. Né? Dito isto, nós sabemos que depois a história foi andando, caminhando, e houve, e ainda há hoje, né, um retrocesso. A Igreja, que procurou sair de si mesma, está vivendo ainda hoje, me parece, um período de querer voltar atrás. A saudade de quando a Igreja era uma coisa só que pensava em si mesma, né? E nós estamos vivendo uma situação muito difícil, porque ainda, às vezes, a Igreja e a religião se desvincula daquilo que é a vida. A Teologia da Libertação nos fez entender que fé e vida devem caminhar juntos. A fé está a serviço da vida, a serviço da vida machucada, da vida oprimida, da vida dos últimos. Né? Então, Padre Lino, agradecer também as pessoas que estão nos assistindo por aí, o Zé Maria, o Sálvio passando por aí também, a Sinhara, vamos conversar, obrigado pela presença de todos e todas, né? E comentem à vontade, quanto mais comentários, mais like deixado, mais o vídeo sobe e é visto mais pessoas. O Padre Lino está contextualizando para vocês como surgiu o movimento Igreja em Saída, né? E da importância da igreja de se aproximar com os mais pobres, com os mais humildes, para não dar somente a essas pessoas e a todos nós somente comida. Nós queremos mais, nós queremos dignidade, queremos fazer com que essas pessoas saiam, né, e cresçam, né, tenham dignidade para poder ajudar os outros, ou seja, tenham um bom trabalho, tenham força para viver o dia a dia com mais, né, dignidade, mais luta, que não é fácil, né, diante de tantas opressões, tantas desigualdades, né, tantos machismos, tantas brigas tolas por aí. E ele vai agora para a gente, eu acho que ele já deu uma boa adiantada aí, falar um pouco do compromisso do Papa Francisco. Já podemos chegar nessa parte, que a gente já vai com uns 10 minutos de programas iniciais, 12 mais ou menos. O Papa Francisco, né, escreveu, no começo do seu pontificado, aquele documento chamado A Alegria do Evangelho. A Alegria do Evangelho é sobre a evangelização no mundo atual. E é interessante como Papa Francisco praticamente retoma a ideia do Papa João XXIII. A Igreja deve sair de si mesma. Ele diz o seguinte: a Igreja deve sair da própria comunidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias. Ele fala de periferias geográficas, que nós sabemos quais são, né? Quem vive na periferia sabe muito bem, né? Mas também das periferias existenciais. E a periferia existencial, às vezes, tem problemáticas mais pesadas, mais duras do que até as mesmas periferias geográficas. Né?
Então, e o Papa Francisco, então, até diz o seguinte, que ele prefere uma igreja acidentada, ferida, enlameada, que suja as próprias mãos, né? Porque ela saiu pelas estradas do mundo, prefere uma igreja assim do que uma igreja que está doente por causa do fechamento e por causa da comodidade de se agarrar às próprias seguranças. E diz uma coisa também, que esta igreja, em saída, mais do que o temor de falhar, ele espera que o que move a igreja não seja... espero que nos mova o medo de nos encerrarmos na estrutura que nos dão uma falsa proteção e segurança, né? Então, prefere uma igreja que se suja, que vai ao mundo, do que uma igreja fechada em si mesma, né? Então, e diz que esta saída exige, sim, atenção, prudência, mas exige coragem e ousadia. E ele repete várias vezes esta palavra, ousadia, né? Ousemos mais no tomar a iniciativa de sair. Então, me parece que estas palavras do Papa querem convidar a todos nós cristãos, né? E não só cristãos católicos, cristãos evangélicos, mas até a todas as pessoas humanas que têm boa vontade a se abrirem, de fato, ao mundo real, né? Então, a partir desta ideia do Papa Francisco, de uma igreja em saída, nós criamos um grupo de católicos, por causa do movimento de igreja em saída, sim, é um grupo de católicos, porém aberto a todas as religiões, e até não só a todas as religiões cristãs, mas tudo aquilo que é religião, e os homens de boa vontade, né? Que estão comprometidos, nós chamamos de uma linguagem religiosa, se quiser, com a construção do reino de Deus. Que esta construção do reino de Deus não é só pensar no além, mas pensar no concreto. É aqui que nós queremos construir o reino de Deus, que é uma nova sociedade, uma sociedade onde não haja opressão, não haja pobreza, não haja fome, não haja injustiça. Então, a igreja em saída procura fazer com que a fé nossa que nos move nos ajude as pessoas, ajude a todos nós a criar situações de mais justiça, de mais fraternidade, de mais igualdade, né? Então, nós criamos este grupo e tentamos, através de várias, digamos assim, várias atividades, levar adiante este nosso programa também de uma igreja em saída. No momento, o que mais estamos fazendo, não é só isso, agora, por causa do tempo que vejo que está passando muito rápido, eu queria dizer que muita gente que está ouvindo, talvez, já participou. Nós estamos celebrando todo o terceiro domingo do mês uma celebração da missa, né? Um local fora da, digamos assim, não é dentro de uma igreja e tal. Nós começamos no Parque Rio Branco, atualmente estamos na Praça da Gentilândia, devido à situação que está passando agora o Parque Rio Branco e a reforma. E nesta celebração, nós enfrentamos, nós rezamos, nós celebramos a nossa fé, mas sempre lembrando a vida concreta que o povo está vivendo. Situações de exclusão que nós devemos fazer com que se tornem situações de inclusão, né? E nesta celebração, nós começamos primeiro lembrando pessoas que na caminhada da nossa igreja latino-americana ajudaram muito a igreja a se aproximar do povo e as lutas do povo, né? A igreja não quer se substituir
ao povo, nem às lutas do povo, mas quer somar força com todos aqueles e aquelas, por todas as associações, todas as organizações que o povo encontra para conseguir uma vida melhor. Então, e nestas celebrações então, que, digamos assim, são feitas com uma maior participação do povo, é que nós começamos este movimento Igreja em Saída. Não para só na celebração da Eucaristia, né? Mas foi o primeiro passo que nós tivemos. Talvez nos próximos programas, os que vierem, vão dar continuidade a esse tema. Tema das celebrações e da formação que nós já começamos e queremos continuar para ajudar exatamente a entender o que é a Igreja em Saída. Exato, gente. Então, os programas seguintes, né, intercalados pelos Cristãos pela Democracia, né, a gente vai dar continuidade a esses programas. Serão 8 programas, esse é o primeiro, o inicial, a gente está contextualizando para vocês o que é o movimento de Igreja em Saída, qual a importância desse programa, né, para com todos na sociedade, né, e aqui lendo a mensagem também deixada agora, né, pela Sinhares, em um programa importante demais, estamos juntos lutando contra a desigualdade social, nosso objetivo é esse, né, é fazer algo mais concreto aqui. O Geraldo Salles, diretamente de Juazeiro do Norte, está ligado aqui no programa, obrigado, vamos distribuir para todos, para todas aí, né, deixando um abraço para o senhor, né, para o amigo José Maria, e a todos e a todas, né, aqui o Sálvio de Paiva diz, o Papa Francisco veio para dar uma coachalhada na igreja, e esta sair ao encontro dos necessitados, uma igreja pastoral. Assim, novamente diz, Padre Lino, uma vida que faz diferença em nossa sociedade. Tem todo o meu respeito. Eu amo o Papa Francisco, ela diz também. E aqui o Rio, do nosso amigo aqui da Caixa, também do Grupo Novo Caminho, ele diz, o Papa Francisco, mais do que nunca, precisa do nosso apoio nessa caminhada de acolhimento aos marginalizados, visto que muitos bolsonaristas o rotula como comunista e anticristo. A Rita também passando aqui dando boa noite, e o Mário Fonseca dando boa noite. Então, gente, as palavras finais do Padre Lino agora para vocês, e nosso muito obrigado, esse culto e objetivo programa. Então, peço a vocês, compartilhem para a gente continuar fazendo mais programas. Padre Lino, muito obrigado, suas considerações finais diante das últimas mensagens que o senhor leu aí. Você ouviu, escutou? Eu espero e desejo que esses programas que vocês fazem, né, possam de fato ajudar as pessoas a entenderem como devemos somar forças às religiões, os vários credos, os movimentos sociais, para criarmos uma sociedade nova, mais igual, mais justa, mais fraterna. E eu tenho certeza que esses encontros vão ajudar as pessoas a entender melhor, a não ter medo da igreja em saída. Porque a igreja é mais fácil que a doença, porque está muito fechada, do que porque sai, né? Sai ao encontro de quem está necessitando. E a igreja, no caso a Igreja Católica, com este Papa Francisco, que de fato está querendo dar, como você falou, uma chacoalhada, né? Porque precisa mesmo, né? A igreja precisa, para não querer voltar a ser uma igreja fechada, a igreja que já passou, né? E parece que aqueles que querem voltar a uma igreja ainda que tem saudade do latino, uma igreja que ainda só está preocupada em si mesma, não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é ir no mundo todo, como ele, que foi um andarilho, que andou em tudo que era povoado, em tudo que era lugar, para anunciar a alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco. A beleza desta boa notícia que diz que Deus ama tanto o mundo, que quer um mundo novo, um mundo diferente, porque Ele não criou este mundo assim injusto, este mundo egoísta, este mundo violento. Então, a Igreja Saída quer colaborar para que este nosso mundo se torne mais humano, mais fraterno, mais igual. E esse é o grande objetivo da TV HBR Política e Cultura, é tentar
levar essa mensagem adiante, né? Por isso que a gente pede a sua colaboração. No dia 20 está proposto vir o Mário Fonseca, né? Para tratar do tema principais atividades do movimento. E depois de 15 dias também o Célio Oliveira para tratar da visão geral e perspectiva do movimento, resumindo e reconfirmando o movimento, né, no dia 17 de julho. Então, de 15 em 15 dias, teremos esse programa, o Movimento em Saída, de 20 minutos. Esse foi o programa de estreia, um pouquinho mais longo, para a gente ir entrando, se alinhando, digamos assim. Mas esse é o objetivo, né, levar a mensagem adiante. E a gente agradece a todos que nos assistiram. Muito obrigado, Padre Lino. Muito obrigado também a todos. Paz, saúde e paz, que nos assistiram, né, ali, né. Então, tchau, tchau. A gente volta próxima semana. Abraço e abraço a todos e a todas, com um novo programa, né? Tchau, tchau. TV HBR, o canal mais habilidoso